Queridos, boa tarde, paz de Cristo. Que alegria poder chegar até vocês essa tarde através da mesa dos cavadores de poços. E eu tenho certeza que Deus tem uma palavra profética ao teu coração. Enquanto você vai se aproximando, quero pedir você que deixe o seu nome aí, se expresse. Eu quero celebrar a sua presença aqui comigo nessa live de hoje. Nós estamos aqui, daqui a pouquinho também dá início através do Facebook, e assim nós vamos profeticamente rompendo. Você que for chegando, deixe seu nome, de que cidade você está falando. Os irmãos lá da Espanha também, deixem aí o nome de vocês, vai ser bênção, amém? Você que está chegando, deixe seu nome, que eu quero celebrar com você. Está conosco a nossa Ivani Constância, já deu um oi aqui. Paz de Cristo, irmã, Deus te abençoe. Vai ser muito forte. Eu vou daqui a pouco estar chamando o pastor Paulo França, né? Paulo França já está aí comigo assim, e hoje vai ser tremendo a nossa live, querido, vai ser tremendo, tremendo. É mesa de revelação, é mesa dos cavadores de poços. Você que pode, você que está comigo, eu acredito que tem uma setinha aí embaixo, envie aí essa live para alguém, envie essa live para os seus amigos, envie essa live para parente, porque vai ser tremendo. Hoje nós estamos debaixo de um tema muito relevante, que é o tema: qual o critério ou os critérios que Deus utiliza para usar os seus servos. Existe um critério? Existe um segredo para que Deus use alguém de uma forma poderosa? Será que existe? Será que não existe? Será que alguns nascem escolhidos, outros não? E é isso que vai ser o nosso tema de hoje, né? Nós vamos tirar essa mistificação que existe nessa ideia, e vai ser tremendo, tremendo, tremendo. Eu já estou ansioso aqui. Então vamos orar, vamos começar orando, para que Deus fale ao teu coração, para que a sua vida desate. Eu desejo que nessa mesa de cavadores de poço, o seu chamado seja desatado, o seu ministério seja desatado. Esse é o meu desejo, essa é a realidade dessa live, amém? Feche os teus olhos onde você está agora, em nome de Jesus. Feche os teus olhos, vamos orar. Pai, nós te louvamos por esta tarde bendita. Pedimos ao Senhor que em nome de Jesus fale aos nossos corações. Utilize mais uma vez o teu servo, pastor Paulo França, Senhor, que estará agora, nesse momento, Senhor, nos tirando nossas dúvidas através da tua palavra. E eu peço, Senhor, que esta pessoa que está assistindo nessa live agora, Senhor, ela possa ser alinhada, o seu altar alinhado, o seu chamado alinhado, o seu ministério alinhado para a glória de Jesus. Amém, amém. Queridos, antes de eu chamar o pastor Paulo França, o áudio está perfeito, os irmãos estão me ouvindo perfeitamente aí, né? Você que está comigo, se você está ouvindo perfeitamente aí, me dá um joinha aí, diga assim: estou ouvindo perfeitamente, amém? Está perfeito o áudio, está me ouvindo direito? Que nós colocamos aqui um fone aqui para tentar captar. Alguém que está comigo aí, se você está me ouvindo perfeitamente, faz um joia, dá um joinha aí, amém? Pastor Paulo Rodrigues, Deus abençoe. Pastor Paulo França. Então vamos lá. É muito tremendo. O tema de nossa live hoje, o tema da nossa mesa hoje é: quais os critérios que Deus utiliza para usar os seus servos. Esse é o tema. Quais os critérios que Deus utiliza para usar os teus servos. Já vou chamar aqui pastor Paulo França. Deixa eu convidá-lo aqui. Glória a Deus. Maravilha. Pastorzão, shalom. Como o senhor está, meu pastor? Bem, graças a Deus. Graças a Deus. Eu quero primeiro externar minha gratidão pela sua participação. Obrigado por aceitar o meu convite com tanta alegria.
Para mim é uma honra recebê-lo aqui na mesa dos cavadores. E eu tenho certeza que Deus vai usá-lo de uma forma muito tremenda aos nossos corações aqui nessa tarde. Amém. Amém. Está cortando um pouco, meu pastor. O áudio está cortando um pouco. Não, tá sem áudio. Não está ouvindo. Peraí. Agora, opa. Agora eu estou ouvindo. Tá me ouvindo ele agora? Tá ouvindo, mas está cortando um pouco. Eu vou ter que ser, mas tá bom. Tá melhor agora? Agora está melhor. Beleza. Aí. Então, igual eu falei, é uma honra passando por nessa. Tá cortando ainda, meu pastor. O senhor quer ter um fone aí para o senhor colocar? Não, amor. Tá cortando muito. E porque o povo vai receber hoje não pode cortar, não. Aqui. Oi? Não tá saindo áudio, pastorzão. Vamos lá. Isso, ele vai se organizar ali. Enquanto isso, deixa eu cumprimentar os irmãos, que eu já vou chamá-la aqui de novo. Janaína, minha filha, Deus te abençoe. Amém. Pastor Jerry, do Projeto Shofar, né? Pastor Jerry do Projeto Shofar, Jiu-Jitsu, meus irmãos, é uma bênção, viu? Deus abençoe. Obrigado por estar comigo aqui, Pastor Jerry. Fica à vontade. Deu uma melhorada aí, pastor? Alinhou? Tá bem baixinho. Oi. Enquanto o pastor está alinhando ali, né? Vai enviando aí para as pessoas. Aí tem um aviãozinho aí. Chame seu amigo, envie para o seu amigo para que nós possamos aí desatar sua mente, sua mentalidade a respeito desse ministério aí. Fala, pastorzão. Ô, pastor, eu tô sem um fone de ouvido. Agora melhorou o áudio aí? Perfeito, agora tá perfeito. Beleza, então maravilha, graças a Deus. Maravilha. Pois é, meu pastor, que honra recebê-lo aqui, viu? Rapaz, a honra é minha, rapaz. O senhor colocou isso muito grande nos meus ombros hoje. Participar dessa mesa. Amém. Eu creio que Deus vai te utilizar, te usar, segundo o querer dele, de uma forma profética aos nossos corações. Amém. Amém, pastor? Pastor, Amém. Então vamos lá. Nós somos pentecostais, não é verdade? Verdade. E hoje existe várias linhas de pentecostais, né? Existem os novos pentecostais, os pentecostais mais reservados, existem os pentecostais mais extremistas. De fato que existem vários nichos no meio pentecostal e nós somos mais pentecostais bíblicos, né? Nós cremos nos dons, cremos nos mistérios de Deus, mais pautado na Bíblia. E vamos lá. Nós cremos que Deus ele usa quem Ele quer, né? Eu já preguei muito sobre isso, eu já ouvi o Senhor quando pregou lá na nossa igreja também já falou sobre isso. Que Deus ele usa quem Ele quer, da forma que Ele quer, do jeito que Ele quer. Então nós chegamos ao entendimento que Deus ele quer usar todo mundo, né? E a primeira pergunta aí a respeito desse nosso tema, os critérios que Deus utiliza para usar o teu servo é: se Deus ele quer usar todo mundo, por quê? Só algumas pessoas fizeram a história e não todos. Olha, é interessante a pergunta, porque nós temos que escolher ela, fazer uma análise dessa pergunta, duas prerrogativas. A primeira,
não teria como escrever nos anais da história o exemplo do rei, né? O herói. Ali existe o testemunho de algumas pessoas que nos servem hoje de referência. Quando nós pegamos aqui a Epístola aos Hebreus, capítulo 11, que nós chamamos de a Galeria dos Heróis da Fé, olha só para o senhor ver. Nós vamos ter a partir do versículo número 32, que nem todo mundo estão com seus próprios nomes registrados. Nem todo mundo tiver escritos. Mas aí vai dizer assim, olha, o que mais direi? Haveria tempo de falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefité, Davi, Samuel e os demais profetas? Então, a primeira coisa seria essa. Não teria como ter um registro de todos esses fatos. E é mais necessário que poucos disponibilizar para Deus usar. Porque a vocação, o exercício do ministério muito bem. Pastorzão, tem uma posição que o senhor coloca o celular, que o áudio fica bom. Aí quando o senhor muda a posição, o áudio corta. Agora ficou melhor? Aí nessa posição fica perfeito. Aí quando o senhor muda a posição, aí corta. Pode continuar. Desculpa a interrupção. Não, tranquilo. Aí, então, qual o segundo critério que a gente poderia aceitar? São poucos os que querem, de fato, se disponibilizar para Deus. Porque disponibilizar para Deus requer uma renúncia. Eu quero ser usado. Eu quero que Deus faça algo na minha vida. Eu vejo a caminhada que eu tenho que trilhar, o peso que vai pesar sobre os meus ombros, aí eu abro um chamado. Porque se nós olharmos os heróis da Bíblia, igual, por exemplo, eu estava lendo a história ontem de Martim Lutero. Cara, o que esse cara sofreu, hoje nós temos a reforma, comemoramos 500 e tantos anos de reforma, mas poucos para a história de Martim Lutero. Entendeu? Mais. A palavra fala que querem seguir a Cristo piamente, padecerão perseguições. Meu Deus! Pastor Paulo já colocou aqui, pancada de boa. Meu Deus! Para poder chancelar essa parte, olha só, a Bíblia vai dizer assim, Jesus diz, quem quiser vir a mim, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Essa questão de seguir a cruz, de tomar a cruz, eu estava fazendo um estudo. Quando o homem ele era condenado à morte por crucificação, ele tinha certeza que não tinha mais volta depois que ele pegava o patíbulo da cruz. Até ele pegar o patíbulo da cruz, ele ainda tinha consciência de que ele poderia voltar atrás. Depois que pegou Lembrando aí, pastor, só para que o povo saiba que patíbulo é a parte horizontal da cruz, viu? Para quem não sabe, o patíbulo é a parte horizontal da cruz. Meu Deus, pastor. Não carregava literalmente a cruz sobre os ombros, porque isso, humanamente falando, seria inviável, por causa do peso. Impossível. Sim. Né? Então, ou seja, quando o condenado ele pegava sobre os seus ombros o patíbulo da cruz, que é o travessão da cruz, ele tinha consciência, poxa, agora não tem mais volta. Ministério é isso. E quando você assume a sua chamada, aí você sente o peso da responsabilidade. Então é por isso que Jesus diz que quem põe a mão no arado não pode olhar para trás. Não pode olhar atrás. E tem outro negócio interessante aí, pastor Jorge. Você tem que estar olhando para o arado, porque o sulco da terra tem que ser reto. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Meu Deus. Meu Deus. Fazendo o serviço pesado, puxando o arado. Mas é você quem controla o arado. E você tem que estar olhando para o arado, não pode olhar para o lado, não pode olhar para trás, você tem que olhar para o arado
E se a mãe gritar lá da porta, filho, e tiver na lado, não pode olhar? Não pode não, tem que seguir em frente. Se a criança dizer papai, não pode olhar para tem que seguir em frente. Tem que seguir em frente. Meu Deus! Uau, eu tô arrepiando todinho aqui, pastor. Meu Deus do céu. É isso aí, o pastor Jorge, que entra. Repete para mim, por favor, a pergunta que o senhor fez. Se todos podem ser usados por Deus, porque só alguns fizeram a história. Aí, olha só para o senhor ver. Esses que têm a disposição de fazer um sacrifício para Deus, são os que fazem história. Meu Deus. Olha só para o senhor ver. Olha só. Deixa eu pegar aqui rapidinho. Aqui. Olha esse cara aqui. Reinaldo. Então, olha o que esse cara sofreu e olha o que Deus fez através dele na África. Então, requer isso. Então, é por isso que pouca gente entra para a história ou faz história. Meu Deus. Então, nós podemos dizer que Deus usar está condicionado à disposição da pessoa. À disposição. Então, aí entra na questão da promessa condicionada ou não? O senhor acha que entra ou não? Por exemplo, Deus vira para alguém e fala com alguém assim: eis que te digo que vou te levar às nações, vou te fazer um grande pregador, eu vou te usar como profeta. Aí houve ali uma palavra profética, né? Mas se a pessoa ela não fizer nada, continuar, vou esperar o tempo de Deus, vou esperar aqui, não no sentido do tempo de Deus desatar, mas no sentido de, vou esperar que Deus que vai fazer, acaba não acontecendo nada. O senhor acredita nisso? Pode frustrar a pessoa? Eu tenho hoje 38 anos de vida. Sim. Aos meus 16 anos de idade, Deus me fez uma grande promessa, que faria de mim um evangélico um pouco bem visto. Hoje, 22 anos depois, Deus pastor Jorge, volta de novo, pastor, volta aí que cortou, deu uma cortada. Olha só, há 22 anos atrás, Deus me fez uma promessa de fazer de mim um pregador da palavra. Quando Deus me fez essa, eu não era um pregador adolescente. Eu era e cortou de novo, pastor, misericórdia, está querendo travar, gente. Pastor, se posiciona aí que eu quero ouvir isso aí, cortou de novo. Tá me ouvindo agora? Agora eu tô. Olha só, há 22 anos atrás, Deus usou um pastor, um culto, que queria fazer de mim um pregador do evangelho, né? E tem 22 anos que eu me preparo para ser o que estou me tornando hoje. Então, Deus faz uma promessa, e aí eu quero que Deus pegue uma varinha mágica, toque na minha cabeça, graça, que essa sabedoria me dê unção sem que eu faça nada. Eu precisei me preparar para ser o que eu sou hoje. Meu Deus. Meu Deus. Que Deus usou no passado, todos eles foram preparados por Deus. Igual, por exemplo, Moisés, ele nasceu debaixo de uma grande promessa, sem que ele soubesse que a promessa nasceu debaixo da promessa. Mas ele passou 40 anos sendo trabalhado para que ele fosse um legislador, um homem de leis, um homem que soubesse saber de organização, pudesse saber de administração. Passou 40 anos no deserto, aprendendo a pastorear com seu sogro Jetro, que foi mentor dele, para que, olha só, ele preparou 80 anos para exercer o ministério de 40 anos. Sim, pastor, pera um pouquinho aí. Estou falando que tem um fundo musical que está atrapalhando. O senhor está com fundo musical aí? Não. Também eu não estou, não. Mas agora saiu o fundo musical. Beleza. Agora se vai lá, pastorzão. Então, Moisés preparou para quê? Foi preparado? Repete aí. Meu Deus. Olha só, Moisés, ele teve 40 anos de preparo no Egito, em toda a ciência humana, como administrador, como guerreiro, como príncipe, porque ele foi forjado para ser príncipe, propósito de Deus. Saiu do Egito, passou 40 anos sob a mentoria de Jetro, porque ele sabia conduzir exército, ele sabia administrar coisas, mas não sabia trabalhar com gente.
Ele passou 40 anos com Jétro, já teve 80 anos. E o exercício ministerial de Moisés durou 40 anos. Então, ou seja, Deus preparou ele 80 anos para exercer o ministério de 40 anos. Então, as pessoas não querem isso. Elas querem que Deus pegue uma varinha mágica, toque na cabeça delas, pronto, você está preparado. Não é assim. Então, as pessoas, então, elas não entendem que o processo é o que forja a chamada, não é? No caso. Elas já querem chegar no ápice sem passar o processo. Não tem jeito. Uau, sabe o que eu lembro de processo aqui? Olha, você vê, a revelação desceu aqui. Eu lembro de processo, eu gosto muito dessa ideia de quando a gente fala de processo, quando fala de que Jesus ele entrou no templo e tinha os cambistas, e a Bíblia fala assim que Jesus ele pega o azorrar ali, ele vira a mesa dos pombos, olha para você ver, ele vira a mesa dos pombos, ele vira a mesa das moedas, não é? E ele vai dar aquela lição, e depois ele vai dizer, a minha casa não é covil de ladrão, mas é casa de oração. Só que o interessante é que o que eles vendiam no pátio era ovelhas, pombos, cabritos para o sacrifício. E a ordem de Deus em Levítico era que o sacrifício deveria ser o quê? Preparado em casa. Por exemplo, uma ovelha boa para ser sacrificada, ela levava 3 anos em preparação, cuidado, para ser sacrificado, né, para ser levado ao templo como oferta, melhor dizendo. Então, o que acontecia? Os aldeões, quando saíam de casa, eles já não levavam mais a sua oferta, porque eles sabiam que eles podiam comprar a oferta ali no pátio e oferecer para Deus. Então, esses homens que estavam no pátio, eles eram facilitadores de processos. Eles eram os eles eram os facilitadores de processos. Porque o processo que era para eles de cuidar da oferta, de zelar da oferta, de preparar a oferta em casa para oferecer para Deus, já não havia mais esse processo. Eles iam lá, compravam e ofereciam para Deus. Então, se eu não passo pelo processo, se eu aceito os facilitadores de processo, se eu aceito aquele que está facilitando o meu processo, automaticamente a minha oferta não está sendo aceita por Deus. Eu estou certo nesse conceito? Não, verdade. Sabe por quê? Olha só, eu estou queimando etapas. Tudo que eu vou oferecer para Deus tem uma etapa. Aí isso me fez lembrar de Davi e Araúna. Davi viu a ilha de Araúna, quis comprar a ilha de Araúna. Araúna, como viu que diante dele estava o senhor dele, Davi, disse, não, eu vou te dar. A Davi falou para Araúna assim, Davi entendeu qual era o coração de Araúna, que era facilitar alguma coisa para ele, mas Davi ao mesmo tempo disse, livra-me o Senhor de lhe oferecer algo que não me custe nada. Então, o povo acostumou com isso, entendeu? Uhum. É verdade. É padrinho para aquilo outro, é quem indica aqui, quem indica costa quente cá, costa quente acolá. Verdade. E isso já abre a porta para a segunda pergunta. Antes de eu fazer a segunda pergunta, eu estou recebendo aqui a pastora Cidinha, minha irmã, Maninha! Eu já fechei com a Cidinha aqui, eu queria que ela viesse semana que vem, mas ela falou que vai estar corrido semana que vem, né? Eu creio que na próxima semana ela vai estar aqui conosco na mesa dos cavadores. Viu, irmãinha? Fica aí. Marilda Saraiva. Marilda é a minha ovelhinha lá de Burgos, Espanha. É a minha ovelhinha que eu tanto amo. Tenho orado muito por eles ali. Fiquem à vontade, todos vocês aí. Vai colocar um pouco da seara, viu? Amém. Então, isso já abre a porta para a segunda pergunta. A segunda pergunta é essa, pastor Paulo. Então, se a primeira pergunta é Deus ele vai usar aqueles que estão disponíveis, aí entra a segunda pergunta. Como eu posso saber se eu sou chamado? Rapaz, muito tempo antes de Deus usar alguém para falar comigo, que a minha vocação ministerial era da área de ensino, eu comecei a ensinar. Meu Deus. Então, ou seja, há uma testificação de Deus com você mesmo. Deus só vai usar o profeta para confirmar aquilo que já existe. Então, a pessoa tem que... Uau! Aí o que acontece? A problemática está, tem pessoas que são chamadas, por exemplo, para o ministério da oração. Se eu coloquei essa pessoa no ministério da pregação, não dá certo.
Meu Não Deus. dá. Não Eu mato flui. ela? Mata. Literalmente. Meu pai. Porque o que já está nela, o que já está na pessoa, é o exercício da oração. A pessoa pode dar uma palavra na igreja, pode, não só pode como deve, mas a prática do exercício ministerial dessa pessoa é literalmente oração. Agora, por exemplo, a minha esposa, o ministério dela é de intercessão e de adoração. Ela é levita, né? Nos trâmites que a gente falou, levita. Ela prega, mas o ministério dela é necessariamente adoração. Entendeu? O dom que Deus deu a ela é para cantar. Quem olha minha esposa cantando pela misericórdia de Deus, acha que ela fez faculdade de canto, etc. É dom. É algo que Deus a concedeu. Igual, por exemplo, tem pessoas que estão no ministério da igreja, até mesmo em cargos de relevância, como cargos de pastoral, por exemplo, mas que a pegada do cara é administração. Você coloca ele para administrar alguma coisa dentro da igreja, ele vai desenvolver essa magnífica. Entendeu? Se você olhar os discípulos, a gente não entende o porquê, muitas das vezes, que Jesus falou assim: levar de dois. Não os dois que pregam, um dá o outro. Entendeu? Um vai dar Meu Deus! Varão, vai devagar, varão, vai devagar, vaso, pelo amor de Deus. Vai devagar que você está soltando muito um trigo assim de uma vez. Como é que é? Por que Deus mandou ir de dois? Repete isso aí para o povo anotar. Anota aí, meu irmão. Que é o seguinte, um vai dar suporte para o outro. Isso não quer dizer que dos dois discípulos que Jesus enviou de dois em dois, isso não quer dizer que os dois pregavam. Um vai pregar e o outro vai evangelizar. Tem gente que tem um carisma, por exemplo, de atrair pessoas para junto de si. Aí esse discípulo, esse companheiro de ministério, ele atrai pessoas e o outro ensina essas pessoas. Eu sempre falo de um pastor amigo meu que está hoje na cidade de Juiz de Fora. Olha, ele não é um bom exegeta, ele não é um grande pregador, mas, cara, os filhos dele pregam muito. Mas a capacidade que esse camarada tem de trazer o rebanho para junto de si, você tá louco? Uau. É um cara assim, você fala assim, que conhecimento esse homem tem? O que esse cara tem para o campo dele crescer tanto dessa forma? E detalhe, ele não é de pregar. Ele não é de pregar. Ele é aquele pastor, assim, no nosso ponto de vista, daquilo que a gente conhece da nossa linguagem, é aquele pastor casco grosso, turrão, entendeu? Mas é um pastor que todo mundo ama ele. Ele atrai as pessoas e os obreiros dele que foram vocacionados para ensinar, para pregar, para discipular, fazem o trabalho, entendeu? As pessoas têm que entender esse movimento de Deus. Uau! Então nós poderíamos dizer, pastor Paulo, que Deus ele vai utilizar aquilo que ele já colocou em nós, perfeitamente. Então ele já colocou, já está dentro de mim. Já está. Ó, eu vou te dar uma senha. Eu nem te der essa senha, não, mas vou te dar essa senha. Manda a senha. Meu Deus! Deixa eu pegar a caneta que já está nas mãos. Fala que eu tenho que anotar isso. Vai, varão. Evangelho segundo escreveu Mateus capítulo 4. Peraí, pastor, deixa eu fazer um pedido aqui. Você que tá com a gente aí, pega essa setinha aí, pelo amor de Deus, e manda para os seus amigos, irmãos, que ele vai liberar um trigo aqui agora poderoso para nós. Fala, pastor. Olha, olha só, na vocação dos discípulos, em Mateus capítulo 4, verso 18 ao 22, tem uma senha poderosa aqui, pastor. Olha só para o senhor ver. Jesus chama Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. O que eles faziam? Eles pescavam. Eles eram pescadores. Simão e André. Posteriormente, Jesus chama João e Tiago. O que eles faziam? Costurava a rede. Pedro lança a rede rasga, e João e Tiago costura a rede. Uau. Pegou aí? Uau!
Nem todo mundo vai jogar rede. Nem Mas todo mundo vai jogar rede. Vai ver quem costura. Que vai costurar a Meu rede. Aqui, ó. Meu Deus! Recebe aí, povo de Deus! Recebe aí, meu Deus do céu! Então tem muita gente que foi chamado para costurar a rede, está querendo lançar a rede. Tem muita gente que foi chamado para lançar a rede, está querendo costurar a rede. Moço, isso é forte demais. Então, ou seja, eu preciso entender qual é o meu chamado, a minha vocação, algo que o Espírito de Deus, ele já embutiu em mim, entendeu? Meu Deus, é forte. Meu Deus. Eu tô doido aqui, Barão. Eu sempre falo uma coisa, eu não sou pregador de vigília. Por quê? O meu ministério é ensino. Se você me bota para poder pregar 3h30 da manhã na vigília, eu faço o povo dormir. Meu Deus. Meu Deus. Mas se pega um camarada, por exemplo, eu já vi o senhor pregar, eu posso falar do senhor. Se pega um camarada que tem a pegada ministerial do senhor para pregar umas 3 horas da manhã, o senhor consegue fazer o povo levantar, pular, gritar, porque é vocação. Agora, por exemplo, se me pega, o senhor, pastor Paulo, traz a palavra de abertura da vigília. Então está todo mundo acordado, está todo mundo no pique, aí eu consigo trazer uma mensagem ali que o povo vai assimilar, vai entender por quê. A minha vocação é na área do ensino. Então, eu sou quem joga rede, o senhor é quem joga rede. Aí tem outro. Meu Deus do céu. Meu Deus. Ou deixa para depois? Não, continua, pastor. Vai lá. O negócio tá forte aqui, eu já tô. Olha só. Quando Pedro pesca a noite inteira e ele não pega nada, o que Jesus fala para ele? Que joga a rede para o lado direito. Aí Pedro fala assim: Senhor, sob a tua palavra lançarei a rede. O que aconteceu com essa rede, pastor Jordan? Ela rompeu. De tanto peixe, a rede rompeu. Perfeito. Então, agora, imagine se no seu ministério o senhor não tem um João para costurar a sua rede que rompe. Meu Deus. Estou sentindo a presença de Deus aqui. Se você der uns gritos aqui... Meu Deus. Se fosse... Meu Deus. Se não tem João, não tem mais pescaria. Meu Deus. E detalhe... Pastor, isso é forte. É por isso que tem muito ministério que não suportou, porque tinha pegado de lançar rede, mas não tinha quem costurava. Olha só. E o costurador de rede é tão importante. Pega essa aí para chancelar essa passagem. Meu Deus! Eu tô sentindo Deus demais aqui, varão. Varão do céu, estou todo arrepiado aqui. Sangue do Cordeiro tem poder. Olha só. Pastor Jordan, uma rede para suportar. Me fugiu a memória. Eu sei que está aqui em João, mas eu não consigo lembrar o texto. Quem puder nos auxiliar, por favor, me ajude. Quando Jesus ressuscita e eles estão pescando, a Bíblia vai me dizer assim que eles pegaram 173 grandes peixes. Para fazer essa classificação de 173 grandes peixes, eu preciso entender uma coisa. É um peixe de aproximadamente 5 quilos para cima. Agora, o que levou essa rede a aguentar tanta pressão? Meu Deus. Meu Deus. Alguém achou o texto de João aí para mim? João capítulo 21. Isso, acho que... Está lá no versículo de número 11. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra cheio de 153 peixes grandes. João 21, 11. Qual a última frase desse versículo, por favor, meu mestre? Deixa eu pegar aqui, um momento.
Vamos lá. João 11, João 21, 11. Está escrito assim, ó. Isso. E Simão Pedro subiu, puxou a rede para a terra, cheia de 153 peixes grandes, sendo tantos, não se rompeu a rede. Me responde aí, Uau. por que a rede não rompeu? Uau! Trança, dobrada, solta o manto, varão. Rede reforçada. Toda rede costurada, ela se torna mais forte. Então você precisa de um costurador de rede, meu amigo. Vou anotar. Costurador de rede, pá. Meu Deus. Meu Deus. 73, Varão, hoje, né? É 153, né? Não 173, 153. 153. Eita! Meu Deus. Aí, cadê aí, ó? Cadê os costuradores de rede, varões? Levanta aí, costuradores de rede. Meu Deus, meu Deus. Meu Deus. Pastor, isso é muito forte. Então você começa a perceber que um dos modos operantes de Deus, uma das formas de Deus operar, Deus sempre ele trabalha com uma completude, né? Joga a rede, mas tem quem tem costura a rede. Você vê a forma completa de Deus ele agir, né? Na questão da chamada. Então Deus sempre vai trabalhar de que forma? Deus nunca vai trabalhar só com lançador de rede. Ele sempre vai mandar um lançador de rede, mas ele vai estar por trás o costurador de rede. Meu Deus, isso é muito forte. Não, Deus nunca trabalhou, o pastor Jordan, na individualidade. Nunca. Noé se não tivesse os 3 filhos juntos. Uhum. Entendeu? Uau, entendi. Moisés, ele só foi um grande líder porque ele teve Arão e Ur do lado dele. Meu Deus. E o mal da geração hoje é não ter não ter ninguém na retaguarda. Uau. Verdade. Muitos têm essa dificuldade, falta de preparo, ou às vezes Deus envia, mas a pessoa está tão saturada de tantas coisas que ela não reconhece que a rede que ela lança, ela vai rasgar e ela precisa de alguém que costure. Uau, verdade. Verdade. Uau. Aqui, o Cristiano colocou aqui, ó, não existe inútil na obra do Senhor. Cada um tem uma função. É verdade. Verdade. Né? Verdade. Aí a gente pode fazer um paralelo nos dons ministeriais que Paulo fala. Ele chama uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Então nem todo mundo vai ser mestre, nem todo mundo vai ser apóstolo, nem todo mundo vai ser evangelista, nem todo mundo vai ser pastor ou profeta. Verdade. Aí entra a questão que é aquilo que a gente chama de identidade de chamado. Eu preciso identificar com o meu chamado. E cada um que é chamado por Deus, ele vai ser forjado de uma maneira diferente. Uau, isso é forte. Meu Deus. Uma das forjas que Deus vai usar durante um tempo, por exemplo, pode até mesmo ser o isolamento e a solidão. Mas é uma forja. É uma forja. É um meio de Deus forjar. Mas isso não quer dizer que Deus me forjou sozinho, que eu vou continuar andando sozinho. Elias começou como? Uau, foi. Elias começou achando que não tinha ninguém para suceder ele. Verdade. Meu Deus. Deus falou assim, meu filho, eu tenho 400 profetas ainda que não curvou diante de Baal. E para proteção, vai lá e unge Eliseu, filho de Cefate, que tá fazendo o quê? Tá arando a terra, tá olhando pro arado. Meu Deus! Ah, Jeová! Glória! Meu irmão, tá com medo, pula fora! Tá com medo, pula fora, varão, porque o negócio aqui tá quente. Tá com medo, pula fora! O Cristiano disse aqui, ó, Paula de manhã verde, pois irmãos, que a vossa vocação, o problema é que Deus chamou uns para costurar a rede, e eles, é isso aí, querem inverter a chamada. Sabe por quê? E eu achei, por quê, pastor? Porque costurar a rede não dá ibope. Você trabalha no bastidores. Meu Deus, verdade. Não.
Verdade. Uau! Uau! Eu achei muito interessante uma parte que o senhor estava enfatizando aí, falando sobre a identificação da chamada, a identificação do ministério. Pode ser também que eu reconheço o meu ministério sentindo essa identificação. Por exemplo, eu vejo um profeta profetizar e aquilo arde dentro de mim, aquilo arde. Não estou falando da questão da beleza em si, do ministério, nem da fama. Eu estou falando do conteúdo. Você vê um profeta profetizando e fala assim, poxa, eu queria tanto ser um profeta como esse um dia. Poderíamos encaixar isso dentro da descoberta da minha chamada? Sim, eu tinha 13 anos de idade, quando eu, aluno da Escola Bíblica Dominical, eu vi a irmã Terezinha ensinando. E a forma dela ensinar com tanta graça, com tanto amor, despertou em mim um desejo de ensinar. Aí eu procurei saber, para me ensinar, eu preciso fazer o quê? Eu preciso aprender. Aí eu comecei a mergulhar nos livros. Aí, contrapartida, eu via outros líderes, né, pessoas que Deus colocou na minha caminhada para poder trabalhar essa área da minha vocação, também no Ministério da Pregação. Agora, um negócio que eu quis fazer, que eu nunca consegui fazer, pastor Jordan, eu recordo como se fosse hoje. Eu comprei um caderno, uma espiral, aquele caderno pequeno, de 96 folhas, coloquei nele todos os hinos que cantávamos na época. Nunca cantei um hino. Meu Deus! Por quê? Por mais que eu quisesse cantar, até mesmo as oportunidades que me davam, assim, vamos ouvir nosso irmão Paulinho trazer uma saudação. Nunca para mim cantar. E eu vim de uma geração de pregadores, do ministério que eu congregava, por exemplo, que a maioria dos pregadores, além de pregar, cantava. E eu era o único que estava iniciando no ministério da pregação, mas nunca cantei nada. Só os hinos da harpa. A gente, como assembleiano, a gente aprende a cantar os hinos da harpa. Sim, fora os verdade. Da harpa, a gente adora. A gente adora. Mas, por exemplo, pegar um violão igual o senhor faz e cantar, meu amigo, não me chama, não. Oh, meu Deus. Pastor Paulo, então, é muito pragmático, então, a forma que Deus usa, é muito prático, é muito simples. Então, a gente pode falar, então, da diferenciação entre eu achar um ministério bonito e eu arder esse ministério para tê-lo. Ou não poderíamos? Poderia. Por exemplo, assim, eu acho que, nossa, aquele ministério lindo, aquela irmã canta bonito, nossa, eu tenho até vontade de cantar igual ela. Mas não é aquela questão de dentro de mim estar ardendo para cantar igual ela, porque eu tenho já o ministério da palavra. Agora, quando fala da palavra, me arde a palavra. Isso. Poderíamos classificar isso? Isso. Eu me lembro de um pastor me ensinou algo. Foram vários pastores passaram na minha vida, e um desses pastores é um pastor que ele me marcou muito. E eu tive a oportunidade, como ele veio pregar no congresso aqui na igreja, ele dormiu lá em casa, então onde nós morávamos tinha um quartinho, e durante esses 5 dias eu fiquei com ele nesse quartinho, porque eu tinha uma ideia da seguinte forma, eu tinha uma ideia de que eu queria saber qual que era o segredo dele, para que Deus usasse ele tanto na palavra. Então, eu tinha essa ideia assim, eu vou ficar com ele 24 horas aqui, eu vou dormir aqui, eu vou ficar com ele aqui, eu vou fazer o que ele precisa, que é o pastor Adilson brasileiro. E eu pensava assim, eu vou ficar com ele aqui, eu vou ver qual que é o segredo dele, e eu vou me mover no segredo dele. E por incrível que pareça, durante esses 6 dias que eu fiquei com ele lá, ele não fez nada diferente. Eu vou falar a verdade com o senhor, que eu não vi nem ele orar, eu não vi. Eu não vi ele orar. Eu pensava comigo assim, nossa, ele deve fazer um jejum, ele deve ficar o dia todo de jejum. Pelo contrário, ele comia o dia todo. Aí eu pensava assim, não, ele deve estar fazendo alguma coisa, ele deve estar orando em espírito. E ele conversava, ele sorria. E aquilo me causava impacto, porque eu falava assim, ele não está fazendo nada. Eu achei que ele ficava o dia todo só de jejum para pregar, daquele jeito que ele pregava. E acabou que foi um discipulado para mim entender
que ele já, é claro que ele tinha reserva, é claro que antes dele fazer a campanha ele orou, mas ele já se movia naquilo que ele foi chamado. E um outro pastor que eu conheci há pouco tempo e ele me marcou muito com algo que ele me disse, que é o pastor Wendel Medina. Não sei se o senhor conhece ele. Se o senhor não conhece, segue ele. O pastor aí, os irmãos aí, segue o pastor Wendel Medina. Deus usa muito o pastor Wendel Medina. E um dia ele foi pregar na nossa igreja e Deus usou ele para revelar um nome. Um nome. E eu fiquei muito assustado e eu criei a coragem para perguntar para ele. Falei com ele assim, como é que Deus te revela o nome? Assopra uma voz aqui e fala o nome? Porque na minha ideia era esse, né? Que assoprava uma voz e falava o nome. E quando ele revelou, ele não conhecia a mulher. A moça não era uma... A moça que ele revelou, ela não tinha rede social, né? Agora ela tem, mas na época ela não tinha. E não tinha essas coisas. E ele revelou o nome dessa mulher. Eu perguntei, como é que você faz isso? Como é que Deus... É bonito, mas como é que Deus faz isso? Aí ele falou comigo, eu vou te contar o segredo. Esse segredo eu aprendi na escola de profeta. Eu disse, qual que é o segredo? Ele falou assim, sabe aquela irmã que Deus mostrou o nome dela? Eu falei, sei. Ela falou assim, quando eu olhei para ela, na hora que eu olhei para ela, eu lembrei de uma amiga com o nome tal. E eu não estava lembrando dessa amiga, eu não sabia quem ela era. Quando eu lembrei da amiga, que tem esse nome, veio uma impressão no meu espírito de que o nome dela era igual ao nome dessa amiga. Por isso que eu perguntei para ela, seu nome é tal, faz sentido para você? Ela disse, o meu nome é esse. Eu falei, naquele momento, o Espírito Santo, ele utilizou dessa palavra de sabedoria para que eu entendesse que o nome dela era esse nome. Então, nós podemos dizer que a ação do Espírito Santo na chamada é simples. Não tem nada de complicado. Eu costumo dizer que somos nós que complicamos. Eu gosto muito do pastor Benhur Lopes. Eu sigo o pastor Benhur Lopes há muito tempo. Inclusive, parece que ele está com a igreja agora, né? Uma igreja chamada Aba. Eu tenho acompanhado ele aqui. E ele falou um negócio seguinte, e uma mensagem que estava dando, um ensinamento que estava dando. Pare de espiritualizar aquilo que já é espiritual. A chamada já é espiritual. Aí acontece, em cada situação, Deus vai utilizar um meio para trazer esse despertamento. Eu quero, muitas das vezes, que Deus faça comigo hoje o que ele fez com Moisés há 5.000 anos atrás. É isso. Hoje, Deus, a cada tempo, a cada momento, Deus da história, Deus vai se manifestar de alguma forma. Então, por exemplo, aqui, o pastor Carlos Moisés, fundador do Ministério Voz da Verdade. Onde ele viu a chamada dele? O cara estava dentro de um cinema, moço. Uau! E nós fomos ensinados na nossa juventude que cinema não é lugar de crente. Sim, verdade. Aí Deus pega e chama o cara lá dentro do cinema. E ele ouviu o chamado de Deus, soou no coração dele. Então, ou seja, nós temos que parar de espiritualizar aquilo que já é espiritual. Eu preciso ter o seguinte, é o discernimento. Discernir o tempo e a voz. Sim. A voz é de Deus? Sim, mas e o tempo? Uau! Porque, igual, por exemplo, vamos pegar um personagem clássico da Bíblia, José. Aos 17 anos, Deus faz uma chamada para ele. Podemos classificar assim, fazer dele um grande homem. Mas aí Deus moveu ele para fora da sua casa, e essa promessa de Deus na vida dele cumpriu-se 13 anos depois. Então, eu tenho que entender isso. Deus me falou sim, mas agora, eu discerni a voz. A frustração de muitos, pastor Jordan, é que Deus faz uma promessa grande para ele hoje e ele acha que Deus está obrigado a cumprir amanhã. Não, a promessa é o primeiro passo do processo, aonde Deus vai me forjar para que eu viesse ser trabalhado por Deus para o exercício da chamada. Pastor, eu acho que está batendo demais no povo, não está não? Aqui, Barão, aqui é feijoada. Você não pensa que nós vamos dar leitinho, não, Barão. Perfeito, pastor.
Perfeito. Pastor, então aí já abre o leque para a última pergunta aqui. Né? A primeira pergunta foi essa, se todos podem ser usados por Deus, porque só alguns fizeram história. A segunda pergunta é como eu descubro o meu chamado. E agora a terceira e última pergunta, como eu multiplico o meu talento? Ô, moço, Como eu faço isso, moço? essa é a mais fácil de falar e mais complicada de fazer. Porque o texto clássico que nós temos sobre essa questão é necessariamente Mateus 25, a parábola dos talentos. A Bíblia vai dizer ali que o Senhor deu cada um segundo a sua capacidade. Só que essa capacidade ela é temporal. Por quê? O que teve 5 trabalhou com 5, gerou 10. O que teve 2 trabalhou com 2, gerou mais 2, 4. E o que teve 1 se julgou incapaz e parou no 1 mesmo. Então, ou seja, a multiplicação do talento está na medida que eu trabalho com aquilo que eu já tenho. Porque eu preciso trabalhar. A multiplicação está aí, por exemplo, o senhor, quando o senhor começou, o senhor começou fazendo o que, por exemplo? A sua habilidade era qual? Hoje, o senhor tem feito o quê? A sua habilidade hoje é qual? Então, os discípulos de Jesus, eles começaram como discípulos, como aprendizes, como talmidins. Sim. E evoluíram para mestres. Perfeito. Para você ter ideia. Nessa multiplicação dos talentos, do desenvolvimento do ministério, Deus faz cada coisa surpreendente. Deus pega um cara tosco igual Pedro e põe um erudito para aprender dele. Paulo passou 15 dias aos pés de Pedro, aprendendo com Pedro, para dar continuidade ao ministério dele. Então, ou seja, aí aquilo que nós falamos anteriormente, são umas forjas de Deus. Deus. Mas aí eu preciso entender uma coisa, eu preciso trabalhar com aquilo que eu tenho na mão. Uau, perfeito. Porque muitas das vezes não é porque eu comecei, por exemplo, nós falamos no início da live, não é, por exemplo, que o meu ministério é de intercessão, que eu vou me estagnar na intercessão, que Deus não vai me usar na revelação, na profecia, na palavra, em dons de milagres, dons de maravilhas, não. É eu que limito, muitas das vezes, o agir de Deus em mim. Uau, entendi. Então quer dizer que, na verdade, Deus ele vai utilizar tudo, porém, eu ciente de que eu fui chamado para um setor, uma área, mas eu estou aberto para ser usado em tudo. Por exemplo, não tem pregador, naquele momento Deus vai me usar na palavra, mas o meu ministério é intercessão. Eu sou ciente, eu posso tampar a brecha, mas eu sou ciente do que eu fui chamado para fazer. Porque, perfeito, hein? E nós precisamos entender uma coisa. Todos nós fomos chamados para tapar a brecha. Uau! Todos nós. Uau. E muitas das vezes, porque é o seguinte, os dons eles podem ser múltiplos. Vai sempre sobre, por exemplo, eu vou pegar por mim, pela misericórdia e graça de Deus. Se me chamar, por exemplo, o senhor pastor, vem dar uma saudação, me dar uma palavra, ou seja, eu vou me articular naquilo que a obra tem necessidade, mas dentro de mim eu tenho esse entendimento, a minha vocação é o ensino. Entendi. E multiplicar, entendi. Perfeito. Eu conheço alguns líderes que, devido à deficiência do ministério deles na área musical, por exemplo, tem quem cante, mas não tem quem toca um violão. Aí o camarada, ele sabe o seguinte, eu sou pastor, eu sou pregador, mas o ministério tem essa necessidade, eu vou entrar numa aula de violão, vou aprender a tocar o violão, vou aprender a tocar guitarra, vou aprender a tocar teclado, mas isso não é o meu ministério, é um suporte. Entendi. É um suporte. Perfeito. Eu vou me desenvolver em outras áreas.
Perfeito. Mas a gente pode pegar, por exemplo, lá em Atos, capítulo 2, quando a igreja começa a crescer, qual a prerrogativa de Pedro? Se olha, nós não podemos parar o ministério da pregação para poder cuidar das viúvas, mas as viúvas não podem ficar desamparadas. Então, nós vamos levantar alguém para que dê esse suporte, para que nós demos continuidade naquilo que Deus me chamou para fazer. Por exemplo, Deus me chamou para costurar a rede, mas eu sei trabalhar com a rede. Eu posso lançar a rede? Posso. Mas automaticamente eu vou atrair alguém que é uma rede que vai ser utilizada para puxar peixe. E aquela rede vai rasgar e eu estou ali pronto para costurar. Eu tenho que entender a missão da vocação. Perfeito. É por isso que o pessoal fala assim que nós, como obreiros do Senhor, nós somos verdadeiros severinos, faz tudo. Porque é a necessidade. É verdade. Mas, por exemplo, a gente pegou esse personagem, o Severino, por exemplo, ele era porteiro. O ofício dele era porteiro. Mas ele se desenvolvia em tudo. Mas voltava para porteiro. Então, há muita gente se perde na vocação pelo seguinte: Deus chamou ele para ser porteiro. Ele vai lá no púlpito, prega, mas não volta para a portaria. Pegou aí? Sim. Peguei. Uau! Eu tive um obreiro comigo, um ancião. O pai dele era pastor presidente do ministério. E nem por isso o pai dele levou ele ao pastorado. Ele morreu como diácono. Mas eu falo para o senhor uma coisa: foi o melhor diácono que eu tive em toda a minha vida. Perfeito. Se colocasse ele como presbítero, iria ser disfuncional, muitas das vezes, porque o que estava nele era necessariamente isso: servir a igreja. E no tempo dele, no ministério dele, ele serviu muito bem. Ele pregava, ele abria culto, ele orava, ele dava assistência no culto de uma forma geral. Assim, poxa, esse camarada merece ser consagrado a presbítero, a pastor. Poderia até fazê-lo. Poderia até honrá-lo como ministério pastoral, o ministério de evangelista, ou presbitério, mas ele sentiu o seguinte: o meu ministério, eu exerço ele como eu sou diácono. Uau! E isso não é menosprezando o ministério diaconato. Não é, não. Eu entendo. Não, sim, perfeitamente. E no meu alvo. Mas a pessoa, eu acredito que a pessoa ela tem que ter muita maturidade espiritual para entender isso, porque essa guerra e esse conflito que nós vivemos de cargo, de títulos, hoje, de posicionamento, né, a pessoa, hoje, as igrejas hoje não tem mais o diaconato. Você percebe isso, que são raras as igrejas que têm o processo como antigamente, né? Antigamente tinha aquele processo: a pessoa chegava ao diaconato, presbitério, evangelista, pastor. Hoje não existe isso mais. Hoje a pessoa aceitou Jesus ontem, estou chamado de pastor, e já vai para pastorear. E ela queima etapa, queima o processo, e às vezes vai ser um ótimo pregador, mas, como o senhor disse aí, um péssimo servo. Por quê? Porque ele não passou pelo diaconato para aprender a servir. Ele não passou pelo presbitério para poder acompanhar. Ele não passou pelo evangelista para evangelizar, para ganhar. Já foi direto para o pastoreio, prega bem, tem eloquência, um cara inteligentíssimo, mas não sabe servir, não sabe acompanhar e não sabe evangelizar. Está atrofiado. Está atrofiado. Perfeito, hein? Pastor, e deixa eu acoplar uma pergunta aqui que eu gosto muito. Aí o Cristiano perguntou aí se tem a ver com Efésios 5,19. Efésios 5,19 está escrito aqui: falando entre vós em salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Se tem correlação isso aí? Não, mas olha só. Paulo ele fala aqui, eu até abri aqui, olha, embora o ministério de Paulo fosse necessariamente apostólico, implantar igrejas, mas ele fazia o que? Ele salmodiava. Então, ou seja, no meu ministério, eu posso ser multifuncional. Paulo fazia o quê?
Meu pai dá um nome para isso aí, pastor. Meu pai, quando ele vê um pastor que toca, canta, meu pai fala que é pastor polivalente. Por quê? Eu não posso ficar só atrelado a uma coisa. Eu tenho que entender qual é a minha vocação. Eu entendi minha vocação? Estou tranquilo. Eu posso desenvolver no meu chamado, no meu ministério, no que Deus tem para fazer e a realizar. Desde que eu tenha essa base, eu entendi qual é a minha vocação. Uau. Eu entendi, minha vocação é essa. A minha vocação é essa. Eu posso exercer, eu posso caminhar em outras diretrizes dentro do ministério? Posso. Mas eu entendi qual é a minha vocação. Ponto final. Estou tendo paz. Aí, quando eu entendo a minha vocação, não tem ninguém que me impeça de fazer aquilo que eu tenho para fazer em Deus. Ninguém impede. Perfeito, pastor. Perfeito. Pastorzão, deixa eu tentar acoplar uma última pergunta aqui para nós finalizarmos aqui essa mesa de cavadores. O que o senhor acha que tem a ver, ou o senhor acha que não tem a ver? Por exemplo, dons, talentos, com relação à igreja de Éfeso. Quando Jesus está ali direcionando a palavra para a igreja de Éfeso, aí Jesus vira e fala, né, que conhece as obras da igreja de Éfeso, que é uma igreja que sofre, é uma igreja que põe à prova aqueles que se dizem ser apóstolos e não aceita mentira e que eles trabalham na obra do Senhor. Só que quando nós chegamos no versículo número 4, o próprio Cristo está dizendo assim: Éfeso, tenho porém contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Aí, observa só, ele vai dizer assim, ó, lembra-te, pois, de onde caíste, arrependa-te e pratique as primeiras obras. Quando não brevemente eu te virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal. O Senhor acha que primeiro amor, primeiras obras, qual é a correlação, então, daquilo que eu faço com aquilo que eu amo? O que o senhor pensa nesse respeito? Por exemplo, eu estou desenvolvendo, estou pregando, mas eu não amo mais pregar. Eu estou pregando porque eu tenho que pregar. E isso poderíamos dizer que é a falta do primeiro amor ou não? Ou se é a falta de primeiro amor, o que tem a ver o primeiro amor com primeiras obras? Olha, olha só para você ver, o perigo da nossa geração é acostumar com o chamado e não achar mais que existe a necessidade de preparo. Uau! Eu sempre uso a hashtag chamada escravo do dom. O que vem a ser escravo do dom? O jogador de golfe chamado Tiger Woods, ele é um dos melhores jogadores de golfe do mundo. E detalhe, ele está na elite do golfe e é negro. E perguntava assim para ele: Tiger, o que você faz para você ser tão bom? Ele fala assim: olha, à noite, quando todo mundo está dormindo, eu vou para o campo de golfe treinar minhas tacadas. Eu sou escravo do meu dom. Ou seja, eu estou sempre para aperfeiçoar aquilo que eu tenho. Ele poderia se acomodar, por exemplo, não treinar mais, porque já tem nome, já tem fama, já tem reconhecimento. Se você vai... se você olha as postagens dele, ele está em meio de grandes camadas sociais, de grande relevância. Então, quando eu deixo de ser escravo do meu dom, eu deixo de ser aquele a quem eu fui chamado para ser. Aí eu fico vivendo só daquilo que eu já fui. Você pode perceber que esses pregadores, eles não é bem essa palavra que eu poderia usar, mas vamos usar essa palavra. Eles não inovam mais. A mensagem deles é necessariamente aquelas que eles pregavam há anos atrás. Entrou aqui meu brother, aqui, meu amigo, o pastor Samuel Trindade, outro escravo do dom. Esse camarada é benção demais também. Um abraço, amigo. Então, o que acontece? Eu não movo mais no meu chamado, eu parei, fiquei estagnado. Então, eu estou no automático, não? Seria estar no automático? Isso, eu estou no automático, estou tranquilo. Deixa a vida levar. Sim. Porque eu já tenho um nome, eu já tenho um reconhecimento, eu já tenho prestígio, as pessoas gostam de me ouvir.
mas eu preciso entender uma coisa. Eu preciso aperfeiçoar aquilo que Deus me deu. Aí quando eu não faço, por exemplo, se você pegar a epístola de Paulo aos Efésios, a primeira e a segunda carta de Paulo a Timóteo, ambas, a epístola aos Efésios, ela é endereçada a Timóteo, porque Timóteo foi sucessor de Paulo no pastorado da igreja aos Éfesos. No fechamento da carta de 2 aos Coríntios, Paulo fala assim: ficarei em Éfeso até o Pentecostes, porque uma grande porta me abriu aqui, e há muitos adversários. Paulo, ele implanta, ele funda a igreja em Éfeso, prepara essa igreja e dá ela para o seu melhor, porque é Timóteo. Aí você faz uma conexão do que Paulo escreve na epístola aos Efésios, com o que ele escreve na primeira e segunda carta a Timóteo, aí você entende qual foi a primazia que essa igreja deixou. Porque eles não continuaram no legado de Paulo e muito menos no legado de Timóteo. Então, pastor Jordan, quando a igreja abre mão do legado da sua liderança, ela cai na mornidão espiritual. Por exemplo, eu posso falar da sua mãe, a apóstola Jupira. O dia que os pastores que estão debaixo da autoridade dela, debaixo do pastorado dela, negar o legado da pastora Jupira, da apóstola Jupira, esses vão cair na apostasia. Porque a igreja de Éfeso, por mais que lá eles tinham conhecimento, porque, gente, uma igreja que foi formada por um cara igual Paulo, e posteriormente fundada por Timóteo, eles sabiam colocar à prova quem era discípulo, mas eles perderam a essência do chamado, a essência do Espírito. Então essa chama que a gente fala que não pode deixar de arder no nosso coração, que é a vocação, que é o zelo por Deus, se apaga. Quantos pastores eu conheço, o senhor conhece, que se nós chamarmos eles hoje para pregar nos nossos púlpitos, eles não são mais aqueles guerreiros de outrora, porque estão igual Davi na guerra contra os Bibenove, está cansado da batalha e apoia na espada. Aí Deus precisa levantar uma habilidade para acordar Davi. Entendeu? Aí, no que o senhor falou aqui, que eles abandonaram o primeiro amor. O primeiro amor, a gente fala daquilo que fomos quando queríamos que Deus nos usasse. Nós precisamos ser aquilo que fomos no tempo em que eu queria que Deus me usasse. Eu preciso ser aquele mesmo Paulo França que está pedindo a Deus para que Deus continue me usando. Por quê? Perfeito. Tem gente vivendo, pastor Jordan, de resto de unção. Uau! Eu ia falar isso agora. Eu ia falar. Você tirou da minha boca porque eu me lembrei aqui eu me lembrei de Cantares de Salomão, quando a Bíblia fala que Sulamita está dizendo que ela já tinha despido, estava deitada, e o meu amado colocou a mão com azeite na porta e bateu, e meu coração tremeu. E ela fala que o cheiro estava perfumado, e então ela se vestiu para abrir a porta, e quando ela foi abrir a porta, o seu amado já não estava lá mais. Então, tem pessoas que elas estão com cheiro, tem pessoas que elas estão ainda com aquele cheiro, mas a presença já não existe mais, porque a presença já foi embora. Eu acho que nós estamos vivendo esse resto dessa unção. Uau! E a síndrome de Sansão. Meu Deus! Sim! Porque Sansão, ele não era um homem constante, embora tinha chamada. Embora foi escolhido desde o ventre, embora tinha todas as prerrogativas de um profeta, mas ele era constante. A palavra vai dizer assim, que quando Deus queria fazer algo extraordinário, o Espírito de Deus se apoderava, ou se apossava de Sansão. Uau! Uau! Ele não tinha importância. A única que garantia Deus na vida dele é ele guardar o segredo que ele revelou depois.
Meu Então, Deus. tem pessoas que estão vivendo essa síndrome de Sansão. Ah, não, Deus me chamou desde o ventre, eu sou nazireu, eu sou separado por Deus, eu sou ungido, Deus é meu ministério, tá bom. Mas ele faz tudo o contrário quanto tinha que fazer. Sim. Não vive uma constância. Aí, pode observar uma coisa. Essas pessoas, tanto homens quanto mulheres de Deus, em situações esporádicas, Deus usa eles. Foi aquele momento que acabou. Sim, não tem mais. Perfeito. Isso mesmo. Se saiu dali, se saiu dali, acabou. Por quê? Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende. Que o arrependimento volta a ser quem você era antes. Ou seja, você não precisa necessariamente hoje, devido a situações adversas, passar, por exemplo, madrugadas adentro no monte. Por exemplo, eu não posso hoje eu tenho família, eu não posso sair da minha casa hoje e ficar 3, 4, 5 dias no monte. Sim. Mas a minha esposa sabe, de madrugada eu levanto, eu sento na beira da minha cama, coloco um fundo musical, boto a cabeça na parede e vou falar com Deus. Isso eu posso deixar. No momento que eu paro aqui na minha mesa aqui, eu estou estudando, eu estou lendo a palavra. Eu li há uns anos atrás, há uns 15 anos atrás, aproximadamente, uns 13 anos atrás, para ser mais exato, foi uma revista da Central Gospel. O repórter estava entrevistando um renomado cantor norte-americano, e o repórter perguntava para ele assim, depois dele já ser mundialmente conhecido, qual a necessidade que ele tinha de estar sempre ensaiando, sempre treinando, sempre fazendo aquilo que mais de 50 anos ele fazia. Ele falou assim, um pouco mais. Sim. A gente começa a se mover no chamado, pastor Jordan, a gente se acostuma com a unção, esposo. Aí que mora o perigo, acostumar com a unção. Você quer ver um texto que vai cair como luva? Deus me deu uma mensagem respaldada nisso, e eu acho que esse texto vai cair como luva de quando Zacarias, em seu turno, Zacarias ele vai para dentro do templo, cumprir ali o ofício sacerdotal, e parece Gabriel, e Gabriel fala com ele assim, Zacarias, a sua oração foi ouvida, e a sua esposa terás um filho. E aí Zacarias vira para o anjo, né, vira para Gabriel e fala, mas como pode isso acontecer? Nós somos velhos. Observa bem, Zacarias ele estava num ofício sacerdotal, Zacarias ele estava envolvendo com coisas espirituais, Zacarias estava no mover sobrenatural, mas ele não se deu conta de que o sobrenatural estava mudando a história. Então o que ele vai fazer? Ele se acostuma com o sobrenatural. Ele se acostuma com aquele ambiente. Aí o anjo Gabriel vai falar com ele aqui, só porque tu duvidaste vai ficar mudo até o nascimento do teu filho. Por quê? Porque ele se acostumou. Então podemos dizer que essas pessoas são aquelas que estão se acostumadas com a sua chamada. Estão acostumadas. Eu já sei como é que vai ser a pregação, então vou pregar desse jeito mesmo. Eu sei como é que vai ser o louvor, vou cantar desse jeito. É aquilo que os meus mentores da Assembleia de Deus falam. É pregador de um sermão. Sim. Meu Deus, muito forte, pastorzão. Pastor, que coisa. Vamos colocar uma vírgula, semana que vem nós temos mais. Pastor Paulo, obrigado pela participação. Que tarde edificante. Meu Deus. Pastor, ora por nós. Agradece aí por essa tarde. Espera aqui. A minha esposa está escrevendo um mistério aqui para falar aqui. Uau! Somos um pedaço de rochas espalhadas por aí. Se não nos unirmos com oração ao Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ela está com vergonha. Fala. Fala aí. Coloca ela para falar. Mas nós somos como brasas espalhadas. Se não formos unidos pelo Espírito Santo, rochas espalhadas. Se não formos unidos pelo Espírito Santo, a chama não mantém acesa. É verdade. Uau, é verdade.
É perfeito. Porque a rocha ela evita com que o vento apague o fogo. Ela um aquece a outro que tá frio perfeitamente, pastor. Pastor, muito obrigado, viu? Ora por nós aí, agradece aí. Feliz a Tamires aí, ó. Tamires está conosco, Deus. Tamires, ela é minha companheira de jiu-jitsu lá. Ela é Blue Belt. Ela e o Peter, o seu esposo, são um casal que eu amo muito, respeito muito lá da nossa equipe de jiu-jitsu lá. Obrigado por participar conosco aí, Tamires. Pastorzão, ora por nós. Amém. Pai, graças te damos por esse momento de comunhão, de aprendizado. Uau! Era calabaixo nos direcionar Aleluia. a vocação, o nosso chamado, naquilo que você tem para as nossas vidas. Eu abençoo a vida do Jordan, sua família, com toda a sorte de bênçãos. Que o Senhor continue, Deus, com as suas mãos estendidas sobre a vida dele, fortalecendo o Senhor na força e poder. Cada um que esteve conosco nessa live, que o Senhor descortine os céus sobre a vida deles e derrame a tua unção poderosa e transformadora em nome de Jesus. Meu Amém. Brother, Amém. Diga, pastor. muito obrigado. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Eu que agradeço, pastor. Deus abençoe. Até a próxima. Até a próxima. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Uau. Vou deixar salvo, tá? Já está salvo aqui, viu? Meu Deus, eu estou tremendo aqui, filhos. Cadê os costuradores de rede? Meu Deus. Queridos, eu quero convidá-los para quinta-feira que vem. Nós já vamos fazer a segunda edição aí. Hoje foi a primeira edição aí da nossa mesa de cavadores. Eu estou tremendo aqui, pastor Paulo, o que é isso? Misericórdia. Hoje foi a nossa segunda, né? A primeira foi semana passada com o pastor Cristiano. Perfeito, falamos da unção. Só que foi no Facebook. Aqui no nosso Instagram, a primeira com o pastor Paulo. É muito forte, queridos. Então, quinta-feira que vem, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, estaremos aqui com a mesa dos cavadores de poços. Vamos estar com pastores amigos nossos, para que possa liberar a sua porção, uma palavra que vai desatar a sua vida. Amém? Obrigado a todos que estiveram conosco. Espero vocês na mesa dos cavadores de poços. Eu estou tremendo aqui, irmãos. Eu estou tremendo aqui, ó. Tá forte. Cadê os costuradores de rede? Pelo amor de Deus, se levanta, costurador de rede. É o nosso tempo, amém, queridos? Deus em Cristo abençoe, beijo quente no teu coração. Tá com medo? Pula fora. Tá não? Então vem ser um cavador comigo. Deus te abençoe. Fique com Deus, querido, até a próxima, em nome de Jesus.